tertúlia. Minha gente, boa tarde. Hoje é saúde emocional da autoconsciência ou meteorologia, que é a condição natural, estado de equilíbrio dinâmico ou a qualidade entre o organismo humano e o holopensene da pessoa, com boa disposição e completo bem-estar emotivo ou com ausência de doença de origem afetiva. Agora, a saúde afetiva, a saúde psicossomática, a saúde sexossomática, a manutenção da saúde emocional. A saúde emocional da adolescência, a saúde emocional após a aposentadoria, a saúde emocional na terceira idade, a educação pessoal das emoções. Agora depois, a doença emocional como válvula de escape, o processo de solução da conjugabilidade, solapando a saúde emocional, a robustez afetiva, o bom humor natural, e por aí vai. Eu não li tudo que tem, não. Agora, além das logias e as sessões, nós falamos, a saúde emocional praticamente embasa as demais manifestações de saúde física, intelectual, mental e parapsíquica da consciência, homem ou mulher, de qualquer formação cultural. Vocês estão vendo que a saúde emocional é terrível, ela entra em tudo. Agora, você tem controle satisfatório das emoções? O sistema neurovegetativo está bem domesticado por você? Esse é o verbete 1137, tem 4 páginas, 46 logias e 7 máximas. Se alguém quiser aumentar, é só pegar antagonismologia, que faltam só 2 itens. Agora aqui umas perguntas. Estamos iniciando um grupo de estudo em nossa família. No último sábado reunimos 80% de todo o grupo. Antes do início senti uma grande fonte de energia em todo o meu corpo, que chegou a descoincidência, mesmo que muito rápida. Senti muitas lágrimas ao processo de emoção, mas mantive o sentido por todo o tempo do fato ocorrido. Esta repercussão também foi sentida por minha cunhada. Para mim, em particular, foi uma experiência nova, a qual eu quis entender passo a passo e participar, mas ainda estou com muito pouca vivência. Hoje completa 101 dias em que pratico TENEPS. Será que tivemos auxílio de nosso amparador nesse momento ou estava mais acessível? Devo ter minhas experiências? Ter calma, lucidez? O que pode me dizer? É tudo isso e mais alguma coisa. Está tudo certo. Os amparadores estão ajudando. Agora, use o seu desconfiômetro, o seu mancômetro, o seu semancol. Esse aqui é o processo, do ponto de vista extrafísico, para saber tudo. Registra todas essas sensações e vivências, que você vai entender cada vez mais você do ponto de vista parapsíquico. Agora, o caminho é por aí, está tudo certo. No Código Pessoal de Cosmoética, além dos aspectos prioritários que precisamos melhorar, podemos colocar também os trafores, aquilo que já dominamos razoavelmente. Se sim, qual seria a utilidade disso? E se não, por quê? Primeira coisa, você tem liberdade de fazer o que você bem entender com o seu Código Pessoal de Cosmoética. A única coisa que eu quero dizer é o seguinte, o Código Pessoal de Cosmoética é para você, não é para mim, não. Nem para o Arlindo. O código é para você. Se você tem necessidade de dizer o que você já tem, põe lá. Mas o processo é o que você precisa de atuar, agir, ter atividade o dia todo, dia e noite, diuturnamente, do ponto de vista cosmoético, para você sair bem. Agora, se você vai colocar seus trafores, tem que colocar. É uma vergonha se eu não fizer isso, que eu já tenho isso. Está entendendo? Então, para chamar a atenção dele mesmo, porque o problema do código é para a própria pessoa. Agora, eu vou falar para mim, olha, eu sou o máximo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. Isso não é código. Isso aí é narcisismo na minha terra. Agora, você tem que colocar lá o que você precisa. Então, você põe o seu código. Tenho que sair de casa e sorrir para as pessoas com quem eu encontro. Acabar com minha cara trunfada, que está sempre fechando, como se eu tivesse visto um filme de horror. Isso tem que acabar. Isso tudo faz parte do Código Pessoal de Cosmoética. Outra coisa, eu tenho que ser mais, vamos dizer, extrovertido na hora que eu encontrar com os outros. Não é isso? Que às vezes é necessário. A gente tem que fazer o social.
Como é que você vai viver com as pessoas sem ter inter-relação? Cheio de ter. Então, isso sim. Agora, veja, você pode falar assim, eu sou uma pessoa extrovertida, portanto, eu tenho que ser extrovertido a hora que eu encontro com as pessoas. Se eu vou ser extrovertido, eu tenho que ser mais sorridente do que sardônico ou sarcástico. Nada de estar rindo, não é isso? Ironicamente dos outros. Que a pessoa pode ser extrovertida só fazendo besteira contra os outros, não é isso? Agora, gostaria de contribuir com minhas percepções durante o arco voltaico. Agora, está tudo numerado. 1, corono chakra. 2, banho energético geral. 3, umbilico chakra. 4, balonamento. 5, fronto chakra ativado, atuação do umbilico chakra e esplênico chakra. Presença de consciência atrás de mim. Sei, preciso saber se essa consciência estava boa ou não, né? 6, pulsação forte na cabeça. Fronto chakra e corono chakra bem ativados. 7, quentura no fronto chakra. Pulsação no chakra nucal. 8, inicialmente uma energia potente, mas tranquila. Banho energético no corpo todo. 9, rosto todo pulsando, quentura no rosto. 10, lembrança imediata da garota Eloá que foi assassinada e que persistiu durante todo o trabalho. 11, energia passando como scanner pelo corpo todo. 12, presença de consciência bastante séria e compenetrada. Ponto. Aqui a pessoa já viu a qualidade da consciência. Tá bom? Isso aqui é uma pessoa que a gente trabalhou com ela ontem aqui. Agora, a devia estar pensando em Eloá, o negócio criou o problema, foi isso que deu. Agora, aqui é um resumo da situação, que é o que a gente faz no arco voltaico. Energia passando como scanner pelo corpo todo. É isso aí. Isso aí é que acontece nas melhores famílias, praticamente toda vez que a gente mexe no arco voltaico. Agora, vocês estão vendo que o povo está sabendo o que é que se passa no arco voltaico. Isso é bom, o pessoal viu. Por diversos contextos pessoais, vi minha autoestima se esvair, perdi peso e hoje estou buscando um equilíbrio emocional. Existe alguma dica de atividades que possa auxiliar para melhorar a autoestima? Sim. Começa a ver as necessidades dos outros, que você vai ver que você é mais rica do que a maioria. Aí aumenta a sua autoestima, sua autossuficiência, sua autoconfiança. E então, isso é muito importante. Ajude os outros. Ajude aqueles que têm mais problema do que você. Podemos assumir que quanto menor o nível de evolução da consciência, suas ressomas devem ser feitas com maior frequência? Não. Isso não quer dizer muita coisa, não. Porque tem gente que às vezes precisava de ressomar, muitas vezes, às vezes passa 1 milênio sem aparecer por aqui, que fica na baratosfera lá como catatônico. Sabemos sobre o processo da superpopulação no planeta e com isso o índice de reprodução tende a diminuir e ser mais controlado. Devido a esse fato, podemos deduzir que estejam ocorrendo mudanças referentes ao planejamento do forecast de ressomas, ou outras estratégias estão sendo adotadas, como transmigrações, por exemplo. Olha, o que está havendo é mais transmigração e está havendo gente que está saindo dos estados catatônicos e letárgicos e estão começando a renascer. Essas que são as duas maiores diferenças da reurbanização extrafísica a partir mais ou menos de 1950. Poderia falar sobre a relação entre megafraternidade e alto amor? Sim, alto amor é aquela pessoa que tem mais megafraternidade. Vocês vão falar, mas isso é uma incoerência? Não, não é. O maior amor que você pode ter com você é aquele amor que você distribui para os outros. Alguém quer dar o contra? Ô Gabriel, você quer gritar aí ou qualquer coisa? Pode, te dou liberdade. Vocês estão de acordo? Alguém está contra? Ou, como é que é? Ô Cláudio, você que é o homem que vê tudo? Não? Tudo certo? De modo que, vocês querem que repita? O verdadeiro alto amor é a vivência da megafraternidade. É paradoxal, mas você sabe, uma das coisas que nós temos é a paradoxologia. É só olhar que tem aí, tá certo? É um das nossas sessões, dentro dos verbetes todos. Agora, gente, eu queria chamar a atenção para a formação de autores. Os objetivos específicos: catalisar a produção de gestações conscienciais, estimular a grafofilia evolutiva, desenvolver o binômio autopesquisologia
grafopensenologia. Otimizar Atares grafopensênica. Agora, por favor, levanta a mão, quem é que ainda não fez esse curso? Com toda sinceridade. Vamos contar quantos são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agora, por favor, chefa, conta para mim quantas pessoas no total tem aqui. Eu falei 16? Agora você põe aí, 16 que tem aqui, vamos ver quantas tem, faz o percentual. Veio para mim. Quantas? Hein? 44, 16. Vamos ver o percentual. Agora, se eu puder xingar vocês, vocês me avisam, porque é hora do xingamento. Tá certo? Quanto que dá? 39% estudo. Pois é, então 39% aqui, está chegando mais gente. 39% aqui que não fez esse curso. Quando é que vocês vão tomar vergonha na cara e fazer o curso? Algum dos 17 já marcou para fazer o próximo curso? Pelo menos um? Um só. E os outros? Sem vergonhas da paróquia. Quando é que vocês vão fazer esse curso? Não, olha aqui, aqui. Está querendo dar o golpe, isso é tirar vantagem em tudo. A lei do Gerson. Não pode, está errado. Agora, gente, por que eu estou chamando vocês 16 aí de sem vergonha? Por quê? A maioria aqui não tem que virar autor, não tem que saber escrever para deixar, para fazer o auto-revezamento na próxima vida. Então por que vocês não fizeram esse curso? Agora tem aquela pessoa que deu aquela desculpa esfarrapada. Não, eu não posso fazer o curso porque eu já estou escrevendo o meu livro. Agora veja, isso é uma vergonha. Isso é um apelo horrível. Primeiro tem que fazer o curso. Outra coisa, você vai falar assim, dentro de você não falou para mim, mas dentro de você pensou, eu devia te falar com o Valdo que eu não preciso desse curso, que eu já sei como fazer o livro. Então, é você que precisa mais de fazer o livro. Para ir lá, para discutir como é que faz o livro, para ajudar o povo que está dando a aula. O que vocês acham dessa? Já tirei 2 de escanteio, 3 de escanteio. E tem mais alguma desculpa? O que é que tem mais aí? Como é que é? O segundo, então tá bom. Não, Valdo. Escuta, depois eu vou te pedir uma coisa. No próximo curso, você vai olhar quem é que já fez todos os cursos que não seja monitor. Você vai trazer aqui, que eu quero chamar a atenção e dar umas palmadas para a pessoa. Tem outra desculpa você está entendendo, né, que eu estou falando? Tem outra desculpa Aquele também. que já fez todos os cursos e que não é monitor. E a gente vai ver se ele é beócio, se veio diretamente da baratosfera ou não. Se não veio, e que deve ser que ele não veio, porque ele deve ter feito o curso intensivo, então a gente dá umas palmadas para ele. Outra coisa que eu já ouvi, já teve gente que falou mesmo, não estou inventando, a pessoa falou que ela não faz por orgulho. Porque imagina orgulho. Como é que eu vou chegar lá, né? Eu fazer um curso. Eu ouvi isso. Escuta, então, ainda tem duas coisas aqui que o povo tem na verdade são 3. Eu vou falar bem claro para vocês. O povo tem vergonha de comparecer a 3 situações. Essa aí seria a 4ª. Então veja, primeiro aqueles amigos que nós temos aí. Vocês sabem como é que chama. Segundo, a consciência terapeuta, a pessoa ser evolucione. Terceiro, na consciência, a pessoa ser consciência cobaia. E 4º, ela participar disso. Esse aí eu não sabia, então é o 4º. Vergonha, é uma vergonha, hein? A prova também é a 5ª. Então nós já temos 5. Sabe, eu vou pôr isso no verbete. Anota aí para mim esses dados, os 5, que eu vou colocar no verbete, vou fazer um verbete em honra dessa turma toda. Porque sabe por quê? Pois é,
Não, mas eu vou colocar essa aí, fazer uma dos 5 renegados, estão renegando. Isso é a renegação. Eu vou fazer um específico para colocar os 5 dentro da. Isso aí é conscienciometria. Agora, no caso, é a caracterologia. Então, eu ponho sob, entende, o império da caracterologia. Mas eu ponho caracterologia. Eis, por exemplo, na ordem funcional, 5 reações regressivas das pessoas, baseado na doença emocional da vergonha e do orgulho. Ou, se vocês quiserem, pode ser outras coisas mais, da vaidade e outra coisa mais. Agora, gente, eu estou brincando desse jeito, mas o que eu estou falando é sério. Vocês que não fizeram o curso devem fazer. Esse curso todo mundo deve fazer. Baseado nesse meu princípio. Se todo mundo fez curso intermissivo e vai continuar a fazer o segundo, terceiro, etc., vocês vão entrar dentro da mini peça, condição da mini peça dentro do maxi-mecanismo. Isso aí vai exigir um auto-revezamento. Esse auto-revezamento precisa de deixar aqui a sementeira. A sementeira melhor que tem. Tudo que nós já estudamos até agora é um livro. De modo que é burrice da pessoa se não fizer isso. Não interessa. Livro é preciso escrever. Não pode ficar igual essas bobagens aí dos caras que falaram que já tem muita coisa já escrita no mundo que não precisa escrever mais nada. Isso é besteira. É o fim da leitura, o fim do livro. Não existe isso. Agora aqui outra pergunta. Tem um familiar que foi diagnosticado com fibromialgia, dores crônicas pelo corpo, mas ao mesmo tempo identifica que possui uma grande estabilidade emocional, humor flutuante. Existe uma relação próxima entre os dois? Como melhor ajudar a somatização de queloides emocionais em dores físicas? Olha, a primeira coisa é o seguinte, muita coisa desse negócio de fibromialgia, isso é coisa secundária. Por quê? Depois de 60 anos ou da terceira idade, toda pessoa ou mulher tem dores, depende da hora. Outra coisa, nessa idade você começa a tomar uma série de remédios. Um monte de remédio que você toma dá mialgia. Agora veja, a fibromialgia, se ela não é fixada, se um dia você sente aqui, outro dia você sente ali, e tudo rapidinho, isso é besteira, isso faz parte da vida. O corpo é desse jeito. Eu não admito isso como fibromialgia não, tá? Quero falar para você. É a minha opinião, dentro do processo médico. Então, é necessário ver se essas dores crônicas são muito fortes, se elas paralisam a sua atividade, aí sim, seria fibromialgia. Agora, se não paralisa, besteira. Se eu fosse contar as dores que eu sinto desde que eu tenho 60 anos, eu estava perdido. Isso varia conforme a hora, é uma sinfonia de dores. Ou, se vocês quiserem, uma enciclopédia de dores. Isso é besteira, bobagem. Eu não ligo para isso. Agora, outra coisa. A instabilidade emocional e o humor flutuante, é lógico que influi nessas coisas, porque se você começar a pensar, você somatiza as coisas, a pequena dor que você tem vai virar uma dorzona. Isso aí varia demais, de pessoa para pessoa, mas existe. Agora, a somatização de queloides emocional em dores físicas. Sim, isso a pessoa está chamando de queloide emocional. Até um certo ponto conforme a situação existe isso. Agora, tudo pode ser levado para a somatização. Se você começar, eu falo isso faz 60 anos, se você começar a pensar que na ponta do dedo, nessa parte da digitação sua aqui, tem alguma coisa, não tem nada, mas você fala, não, tem alguma coisa. Até amanhã vai aparecer alguma coisa aqui. A gente cria isso. A própria parapsicologia andou provando o problema da autossugestão e da auto-hipnose através do processo da energia. Agora aqui, a rotina na relação da dupla é algo que afeta a saúde emocional do casal. Na visão da conscienciologia, como superar isso? Quebrar a rotina, é lógico. Arranja os devices, os aditivos afetivos sexuais. Device, tá certo? Aditivo. Quais são os aditivos afetivos sexuais que uma dupla evolutiva pode arranjar?
Isso aí é do meu curso de sexo somático. Mas me conta, quem é que está com o... É você? Pronto? Ok. Por favor, professor, em patologia, o senhor poderia explicitar um pouco, na sexta linha, a intimidade como mantenedora da boa saúde emocional? A intimidade como mantenedora da boa saúde emocional. Por exemplo, qual é a sua vida na intimidade? A intimidade sua, ela é dividida com outras intimidades? Ou ela é só sua? O que eu estou falando aqui é que a vida tem que ser dividida com o resto. Seja com o seu parceiro, seja com seus filhos, seja com a neta. O povo, o estudo entra na intimidade. Então, a intimidade como mantenedora da boa saúde emocional. Aquilo que eu falo aqui, que de vez em quando vocês têm que fazer o social. Não pode viver sem sociabilidade. Isso tudo entra no processo da intimidade. A intimidade tem que ser doada, dividida, oferecida, e através da interassistencialidade. Uma verdadeira interassistencialidade exige a intimidade. O que vocês acham? Vocês estão entendendo? Entendi. É porque você falou justamente a saúde emocional na frase empática, né? Praticamente em base às demais, todas as manifestações de sanidade. É incrível isso. As pessoas, por mais que elas fazem força, não é a vida intelectual que determina tudo que ela faz. Para ela ter uma vida intelectual equilibrada, ela precisa ter uma vida emocional equilibrada. Para ter uma vida física, orgânica, somática equilibrada, ela precisa ter uma vida emocional equilibrada. Pensa bem nisso. Não há saída para isso. Por quê? Nosso corpo é de bicho. Ele exige emoção, não tem outro jeito. Qualquer coisa, a adrenalina dispara seu coração, aí dá um ataque cardíaco. Outra coisa, você fica alegre demais, ou anda, faz muito exercício na esteira aeróbica, a endorfina é a verdadeira cocaína do corpo, te põe grogue. Te dá vontade de estar correndo toda hora, de estar andando toda hora, você não para. Enfim, fica com pico humano traseiro e formiga atrás. A pessoa não para. Isso o que é? Endorfina. A endorfina é a cocaína do corpo. Obrigada. Posso fazer outra pergunta? Fala. A interaciologia. Aqui na página 21, né? Interaciologia. A interação consciência-soma, a interação familiar como facilitadora da saúde mental. Sim. É justamente o problema da intimidade aí, ó. Aqui eu estou falando por outro aspecto. Mas a abordagem, a ideia é a mesma. Entende? A interação familiar como facilitadora da saúde emocional. A sua vida sempre enriquece quando sua filha está do seu lado. Acabou. No seu caso é o resumo de tudo. Não tem jeito de você ir contra. Obrigada. Entendeu? Valdo, é a vida. Sim. Aqui. Então, uma pessoa que tem amigos, o fato dela ter amigos mostra que ela tem um equilíbrio emocional, né? Porque tem pessoas que vivem totalmente isoladas. Quanto maior o ciclo de amizade, maior é a necessidade de equilíbrio emocional daquela pessoa. Não tem jeito. Gente, agora vamos voltar naquela história que eu tenho falado aqui, já é a quarta vez que nós vamos falar. As pessoas, ou cada pessoa, pode ser classificada em aglutinadora ou desaglutinadora. A aglutinadora é porque tem mais equilíbrio emocional do que a média. A desaglutinadora, ela não tem ainda equilíbrio emocional grande. Então, por exemplo, o tecnicista geladão, ele é frio, você está entendendo? Então pensa só nisso, você vai ver. Olha o meu caso, aonde eu vou um monte de gente. O que eu tenho mais na minha vida é amigos. Presta atenção. Agora, outra coisa muito séria. Agora, eu vou te contar o segredo dessa história. Você quer ter gente boa extrafisicamente? Arranja gente boa intrafisicamente.
Então, quanto mais amigos equilibrados você tenha dentro da sua vida, mais a assistência vai ter extrafísica. Isso é um fato. Agora, por que é um fato? Vamos só pegar um fato, não, isso é um parafato, é um parafenômeno. Por quê? Aonde estão os assistidos é que aparecem os assistentes extrafísicos, ou seja, os amparadores extrafísicos. Se você só tem amigos que são equilibrados, a tendência então é de ter mais assistente do que assistido. Se tem mais assistente do que assistido, isso é melhor do que ter qualquer coisa. Entendeu? Aí você vai ter muito mais assistência. Vocês estão entendendo, né, a aritmética dessa história, a matemática da equação aí? Você entendeu? Isso é que é a coisa séria. Hein? Não está no meu vídeo, desculpa. Falei que o extrafísico, a tendência é engolir o intrafísico, nesse caso positivamente, né? Uma coisa puxa a outra. Agora veja, pensa só. Você tem um assistente extrafísico, é o seu amparador. Ele arranjou então um assistido extrafísico que você está ajudando. Os três estão aí. Mas você tem um monte de amigos seus que são assistentes. Se eles são assistentes, eles têm assistente extrafísico, ou seja, tem amparadores. Então veja como é que o seu círculo já dobrou. Então a relação, aquilo vai ampliando. É uma onda a favor. Isso é que é o processo da interassistencialidade que eu falo. Um ajuda o outro. Agora o povo fica pensando que é só entre você e o assistido. Não é. É entre você, o assistido, o assistente, os assistidos e assistentes. Intrafísico e extrafísico. Está claro? A coisa mais ampla. Nós não podemos pensar pequeno nisso. Até nisso é necessário o processo da cosmovisão. Entendeu? Tem que fazer as suas relações lá. Tá certo? Fazer as relações. Professor? É a interatividade generalizada. Isso é que eu chamo de atacadismo. Atacadismo. Atacadismo interconsciencial ou existencial. É integraciologia, que eu já escrevi sobre isso. Pode falar. Aqui na fatologia, terceira linha de baixo para cima, a obesidade minando a saúde emocional. Você poderia comentar um pouco? A obesidade aí é aquele meu princípio, né? Jamais encontraram um centenário obeso. E todos os obesos morrem prematuramente. Então só isso aí já é a síntese não só da emoção, é da própria vida, né? Porque, gente, o problema é o seguinte, isso não quer dizer que a gente aqui está falando que todo mundo deve viver 200 anos, não é? O processo é viver uma vida útil, produtiva, prolífica, que seja boa evolutivamente. Agora, por exemplo, se hoje as pessoas já podem viver 80 anos com produção, por que a gente não vai fazer força para viver isso? É bobagem deixar para a próxima. Então aí entra aquele outro princípio nosso. Amanhã não, já. Quer dizer, depois não, agora. Não, fica para outro local, não, aqui. Então o problema todo é aqui e agora, já. É porque a obesidade, ela por si só, ela já traz algumas alterações hormonais que podem também influenciar. Já, mas o problema é que ela também ajuda demais. A melhor fase da minha vida é essa. Hoje eu entendo muito mais vocês. Antes eu fazia uma força danada para entender, não entendia. Quebrava a cabeça de tudo quanto é jeito. A pessoa fazia uma atitude, tomava uma atitude, daí a pouco tomava outra totalmente contrária. Eu não entendia aquilo. Não tinha jeito de entender. Hoje não. A maioria dessas reações antagônicas, surpreendentes, exóticas e, vamos dizer, alienígenas, a gente entende. Está entendendo? Porque a vida me permitiu ver essas coisas. Agora, a melhor coisa que tem é o seguinte, depois que você vive assim 70 anos, você compara com as suas retrocognições daquilo que você viveu extrafisicamente.
Como eu também vivi mais de 70 anos extrafisicamente, eu começo a fazer a comparação de uma coisa com outra. Tem muita coisa para comparar. Agora, não é comparação só minha, não é isso. Comparação do que eu vejo. Então, por exemplo, muitos de vocês eu vi como é que vocês agiam fora do corpo. Como conscientes. Hoje eu vejo como é que vocês agem como conscientes. A minha escola é o máximo. A diferença é grande? Às vezes. Então, tem uns caras que vieram lá, sabe, da Itália, são problemáticos, né, Chuchu? Problemático. Mas olha, o que você quer falar? Agora é o seguinte, quais os fatores mais relevantes para se atingir a saúde emocional? Assim? Eu penso que a coisa mais séria é o equilíbrio da ponderação íntima. Então isso é a autopensanidade da pessoa. Se ela tem uma pensanidade equilibrada, ela domina pelo mental soma ou psicossoma. Se ela domina o psicossoma, o que vai acontecer? Ela domina as emoções. Então o problema todo é de autodiscernimento intelectivo das coisas. Através de quê? Da autopensanidade diária. Mas, professor, dentro disso que o Arlindo perguntou, na argumentologia, o senhor coloca a exemplologia saúde emocional básica, a manutenção da saúde afetiva pessoal. Essa seria aqui, professor, na frente. É mais ou menos por aqui, aí. Né, Magali? Tá certo. Tá certo, é por aí. Porque nessa questão afetiva pessoal, ela tem muita relação com a pessoa que, quando ela fica sem dupla, para ela se manter fazendo assistência, o senhor já falou várias vezes que fica difícil agora, essa condição. Você sabe que muita gente reclama porque não tem dupla, mas ele reclama só porque, se é homem, então isso é muito comum. Ele reclama só porque ele quer exibir que ele tem dupla, mas ele não sabe viver com a dupla quando ele arranja. Isso é que é uma das coisas piores que tem em matéria de duplologia. A pessoa quer, mas ela não sabe manter. Ela não sabe se utilizar ou saber viver com isso. Tem gente que não tem jeito. Isso aí é aquele que o povo fala. Não, tem pessoa que já nasce com elegância. Outra, você pode querer colocar elegância, né, que não tem jeito. Que faz milênios que nunca pensou nesse negócio de elegância. Como é que a pessoa vai ter uma elegância, um refinamento de modos? Ela não vai ter. Então a gente tem que entender isso. A mesma coisa. Existem aquelas pessoas que ainda não têm uma tendência boa de convivialidade cosmoética. Elas têm dificuldade para isso. Agora, se uma pessoa tem dificuldade com uma outra, então, por exemplo, Elizabeth Taylor casou 10 vezes. Está na cara que ela é doente. Essa é uma dona totalmente perturbada. Porque não é possível que todos os maridinhos delas, ou os maridões, né, tenham morrido e ela ficou viúva de 10 pessoas. Não foi. Alguns podem ter morrido, mas alguns estão vivos. Houve mesmo, foi um desentendimento. Agora, casar 10 vezes e prostituição é a mesma coisa. Então a gente tem que começar a entender o que é a saúde emocional propriamente dita. A Elizabeth Taylor é um péssimo exemplo disso aí. O senhor respondeu para o Arlindo, no nosso caso aqui, chamando um pouco mais para a gente, o equilíbrio da ponderação íntima, se domina, na verdade, a consciência ela pode dominar esse psicossoma, essa carência afetiva momentânea, isso funciona. Funciona. Porque a carência afetiva, eu acho que é um dos maiores problemas assim que a gente encontra hoje em dia na humanidade, né? Não, sempre existiu. Mas ela é uma carência forte. Sempre existiu aquela pessoa que pega a vela do namorado, que não é chamada para dançar no baile, na idade da pedra, aquela pessoa que ficava no canto, que ficava com medo perto do gorila que estava lá na frente. Isso faz parte, isso aí faz parte da vida humana. Familiar. Não tem jeito.
Eu queria perguntar em cima disso. A pessoa, então, antes de ter uma dupla, ela tem que ser duplável, é isso? Ela tem que ter gabarito para achar uma dupla evolutiva. Posso dizer assim, né? Não tem outra saída. É isso aí. Tá Isso é o bom. resumo de tudo. O senhor coloca também ali na... agora achei aqui. O senhor fala dos DSTs, né? Das doenças sexualmente transmissíveis. Na antonimologia. Por que o senhor colocou como antônimo? De saúde emocional. Na antonimologia. Antonimologia. O problema todo é o seguinte. Enfermidade emocional e enfermidade sexual. DST. É o contrário da saúde emocional. Pelo seguinte, DST é uma das coisas piores que tem na vida humana. E é muito mais do que se fala. A própria medicina e vida está falando muito nisso. E é porque isso... Por exemplo, e quem é que sofre mais com isso? Adivinha quem? É o homem ou a mulher? As mulheres. Pela sociedade. Por quê? Ela é mais sujeita a DST do que o homem. Há uma porção de coisa dentro dos órgãos e sistemas femininos que são complicados. O processo feminino tem uma manifestação muito grande da parte, por exemplo, renal com processo sexual. O homem é muito menos. Mas isso aí também está relacionado com a base afetiva na questão da promiscuidade. Mas o problema é esse. Não é por isso. O processo é mais de manutenção. O sexo oral é menos doente para a mulher fazer o sexo oral do que o homem. O sexo oral, para o homem executar a performance é mais doentio. Isso tudo a gente tem que entender. O povo tem dificuldade para entender isso até hoje. No meu curso sexomático, isso é uma das coisas que de vez em quando eu tinha que chamar o povo de em particular e mostrar, olha, tem isso, ver se você entende. Agora, é muita gente que morre por DST e não foi diagnosticado DST. Os médicos nem viram que era isso. Por quê? É o processo imediato que foi dando depois. Vocês querem que mostre alguma dessas redes do processo de morte? Sim. Por exemplo, vamos entender só. Uma pessoa faz sexo oral. Aquele processo de sexo oral, a pessoa não se higienizou convenientemente. Aquilo vai para os dentes dela. Pega a gengiva. Na gengiva vai dar uma periodontite. Essa periodontite vai dar, com o passar do tempo, se infiltra pela corrente circulatória, sangue, e vai dar um problema das aterosclerose e outras coisas mais. A aterosclerose mata a pessoa. Agora, o que é que matou a pessoa? A rigor, foi a DST. Mas não foi diagnosticado. Está claro? Agora, só a clamídia tem matado mais gente que todo mundo. Um dia eu virei para o cara e falei assim, olha, o maior clamor que saiu da clamídia, o povo não entendeu nada, foi preciso explicar. É onde devia de haver mais clamor público contra a clamídia, e o povo não estuda isso. Os médicos também... Dentro desse raciocínio, na holotecologia, não deveria entrar então a medicinoteca? Ali poderia entrar? Pode ter um monte delas, pode pôr. E aqui Fala aí, tem gente que está anotando aí para dar para a Rosa. Fala aí que eles anotam aí. E na legislogia, eu senti falta da lei do maior esforço. Essa tem todas, né? Eu de vez em quando evito colocar, porque é muito esforço. De vez em quando eu deixo. Agora eu ponho a lei do esforço máximo, às vezes para variar, e falo da lei do menor esforço. Mas essa é comum, né? A Arlinda é doutor nesse assunto. Não é isso, Arlinda? As leis. Eu não falei só do menor esforço, falei todas. Agora, professor, só para continuar aqui dando os feedbacks do arco voltaico, eu continuei sentindo muita energia, dormindo menos e não sentindo sono
eu continuo dormindo só 6 horas e me sinto bem o dia inteiro. Isso é muito bom. E ontem também... Conserve, mantenha, não é isso que a gente fala? Como diz lá o meu amigo lá de Cascavel, arranca o sutiã e meta os peitos. Outra coisa, quando o senhor estava fazendo ali na Isabel, uma vez o senhor comentou aqui que a gente podia interagir com o campo como quisesse, né, durante o arco voltaico. Uma pessoa que sabe das coisas, senta lá, aonde está a Cris, aonde está o Roberto lá em cima. Ele pode receber mais energia do que a pessoa que eu estou doando aqui na hora. Agora, tudo depende da assimilação da pessoa lá. Entende? Então... Pois é. Agora, tudo depende, porque não há nem tempo nem espaço. Sim. Agora, existe know-how. Se a pessoa tem para-know-how do processo da assimilação e desassimilação, ela capta tudo isso. E de uma maneira absurda. A melhor coisa que tem é o seguinte, por isso que eu falo, tudo vai ser, a vida nunca mais vai ser do jeito que é, ela vai ser sempre melhor. Por quê? Vai ter mais gente que vai entender essas coisas. Quanto mais gente existir, que vai entender isso, melhor para mim, por exemplo. Vai só me ajudar. Você entendeu? Então a tendência é ampliar isso tudo, ampliar. Hoje eu já estou vivendo um verdadeiro paraíso do jeito que era no início, porque ninguém entendia nada disso. Não tinha quase ninguém. A gente fazia reunião de 3, quer dizer, uma multidão de 3. Hoje não, nós fizemos aqui a inauguração disso, tinha 1.100 pessoas, direto ou indiretamente, porque eu conto a pessoa que está fora igual a daqui, para mim é tudo igual, a mesma coisa. É igualzinho em curso, eu nunca conto apenas os alunos, não, eu conto toda a administração do curso. Quem é que é o professor, quem é que é o sub, quem é que é o que está ajudando, entende? Todos os assessores, assistentes, tudo é o ambiente que está ali. E através disso você vai ver como é que como é que a gente chega naqueles totais das consciências. Isso é importante. O senhor falou ontem que falou assim, que vem o povo aqui me ajudar, não preciso de ajuda não. Mas uma coisa eu queria saber, quando a gente está ali, que o senhor falou que podia interagir como quisesse, e a gente doa energia para o campo para fazer maior assimilação. Sim, e você pode fazer isso fora da hora, mas na hora que você está ali para receber. Porque senão que negócio é esse? Você está fingindo. Quando uma pessoa está antes. Eu, no caso, estava a Isabel. Lá na hora que a Isabel foi, eu quis interagir com o campo. Então eu joguei energia, depois eu ia ser assistida. Tá certo, mas isso aí não era você agora. Na hora que você está lá, não, você não precisa me ajudar. Aí eu fiquei tranquila. A gente dispensa as ajudas nessa hora só. Tá certo. Esse só é muito importante. Uma outra coisa que foi interessante de sincronicidade é que um dia anterior no domingo eu tinha ido no Energossomática. E no Energossomática eu também ganhei do professor Alexander um arco voltaico. Eu estou recebendo muito, eu tenho que dar alguma coisa. Quer dizer, então, que você está... E caiu justamente com ele, né? Na hora da troca. Né? Agora, uma coisa das mais sérias, coloca na sua cabeça isso. Energia não tem tempo nem espaço, isso não influi. O cone do espaço-tempo não influi no processo de energia. É a consciência que influi nisso. Então, como a gente vê que processo da física e bioquímica, essa coisa tudo é secundário. Cada consciência. Então, veja, o cone de luz não tem nada a ver com isso. Então, presta atenção. Quantos segundos foram as transmissões para você? Mínimo. E mais uma questão... Você está entendendo? E como é que isso dá tanto efeito? Entendi. Então nós temos que estudar tudo da consciência desse jeito. Efeito posterior. Mas o senhor falou também e eu sinto assim, um campo maior aqui embaixo, né, de energia. Até tem relação com a questão da ectoplasmia. Não, mas aqui aumenta mesmo. Tem que ser, senão então, não vai. Lógico que ela não tem tempo nem espaço. Mas tem uma questão... Não, mas tem um problema das manobras de energia. Tem um lugar que ela é mais intensa, menos intensa, tem um direcionamento. Se ela circula fechado, se ela sai, como é que é? Isso tudo tem que pensar. Isso aí é...
Ontem eu vim não para doar, né, energia. Eu fiquei tranquila ali, não doei nada. Mas uma coisa interessante... A maioria vem aqui, não é para se testar, é para me testar. O senhor acha que eu fui para ir testar? É, professor Valdo. Não é por aí. Não é por aí. Não, mas eu só queria falar o seguinte, que pessoas da minha família, sem saber, me ligaram dizendo que sentiram alguma coisa lá, que não sabiam o que estava havendo aqui. Tá, então eu acho que... Mais ou menos na mesma hora? Eles disseram que sentiram coisas diferentes. Quer dizer, então, que você deve ter pensado neles, é isso. Você devia ter falado, não, eu não esqueço de vocês. Mas ali eu não estava pensando, professor Valdo. Mas ali eu não estava pensando. Você devia ter citado como é que é, né? Eu não tinha pensado não, mas certo, né? Sr. Valdo. Pode falar. Na página 21, em voluntariologia, o senhor menciona a relação saúde emocional dos voluntários, saúde emocional da instituição conscienciocêntrica. Sim. O senhor pode aprofundar esse conceito de saúde emocional da instituição conscienciocêntrica? A hora que a gente junta 3 pessoas, como é que eu falo? Já forma uma multidão. Que é uma multidão. Toda multidão se nivela por onde? Por baixo. Só isso já explica ou precisa explicar mais? Mas... Então, a hora que nós juntamos a opção de coisa, precisa ver a saúde emocional do povo para saber se é a turma do linchamento ou se é da turma da construtividade. A IC é justamente a da construtividade. Então, a saúde emocional da turma é muito importante. Tá. Então, é a saúde emocional dos voluntários que vai justamente caracterizar, determinar a saúde emocional da instituição conscienciocêntrica. Eu vou mudar para você, né? Para você entender ainda mais um pouquinho isso aí. A relação saúde emocional da parentela mostra a saúde emocional do lar. Tá. Tá claro? É a mesma coisa. Lá e ser, mesma coisa. A vida doméstica. E assim é tudo. Por exemplo, a saúde emocional nossa aqui mostra a saúde emocional do tertuliário. O que vocês acham? Vocês acham que está havendo muita briga com o Arlindo com a gente? Como é que é? Está tranquilo? Então veja, isso tudo é o equilíbrio do processo da ideia. Então a gente pode dizer assim, quando uma instituição conscienciocêntrica tem uma atitude mais desaglutinadora, pegando aquele conceito que o senhor tem usado, né? Isso. A gente pode dizer que a saúde emocional que a saúde emocional está a zero. Está abaixo. É bem claro. Agora, olha bem as coisas que já aconteceram, que você já seguiu de perto, e tira suas conclusões, que você vai ver na prática como é que isso funcionou. Isso é bem óbvio. É só olhar. Agora, outra coisa. Isso aí caracteriza também as pessoas, né? Quem é que são os astros do drama ou da tragédia? Sempre aparecem os astros. Quem é mais forte, quem não é, etc. Quem é o galã, quem não é. Essa questão da saúde emocional das instituições conscienciocêntricas tem relação com aquela ideia que o senhor sempre traz das pessoas certas nos locais certos, de encontrar os perfis mais adequados para as funções mais adequadas? Agora veja, geralmente a pessoa é colocada no lugar mais adequado, mas ela não se adequa por causa da emoção. Entendi. Aí é que eu X. Gente, um aviso. Alguns tertulianos parecem estar entendendo não ser possível ou permitido assistir a tertúlia do dia ao vivo quando perder alguma tertúlia anterior. Seria bom esclarecer a dinâmica sequencial das aulas. O que é isso? Isso aqui eu nunca pensei. Eu vou ler de novo, ver se vocês me entendem. O que está falando aqui? Aviso. Alguns teletertulianos parecem estar entendendo não ser possível ou permitido assistir a tertúlia do dia ao vivo quando perder alguma tertúlia anterior. Seria, é porque como se tivesse pré-requisito. Essa está ótima, hein? Essa está ótima. Seria bom esclarecer a dinâmica sequencial das aulas. Olha aqui. Eu quero então falar para vocês o seguinte, aqueles da hora, para os teletertulianos. Aqui a democracia absoluta, o máximo que nós podemos chegar. A gente faz uma força danada para ser democrata. Se não é, a gente pede para chamar a atenção que nós vamos retificar tudo. Agora, o que se passa? As tertúlias aqui são organizadas de tal modo
democraticamente através de uma eleição diária de verbetes. Esses verbetes vêm num lote de 20 e a gente vai usando até acabar. Quando acaba o último, entra outros 20. Agora, sempre para o outro dia, as pessoas, a média é que escolhe qual é o verbete. Isso aqui é gratuito. A distribuição dos verbetes é gratuito. A entrada é gratuita. Qualquer um pode pensar, gritar, xingar, fazer o que quiser. O xingo e o aplauso aqui são gratuitos. Agora, o que é que se pensa nisso aí? Eu não entendo como é que surgiu uma ideia dessa. Então, a dinâmica sequencial das aulas é essa. Qualquer pessoa pode comparecer aqui. Não tem pré-requisito. Não precisa de pagar nada. O que mais que a gente precisa de explicar sobre isso? Vocês lembram de alguma coisa? Essa aí eu nunca pensei que alguém fosse pensar uma coisa dessa. Professor Valdo. Aqui, ó, não há nível de ninguém de controle de nada. Isso aqui é democracia, mano. Professor Valdo. É o teletertuliano. Aqui, professor Valdo, mas tem a questão que se perdeu a aula, ele pode baixar, olhar na internet e assistir. Pois é, mas tudo. isso vocês já falaram para ele, eles sabem disso. Tem isso lá, talvez não saiba disso. Se perder. Outra coisa, toda tertúlia está gravada, nada se perde aqui. Por isso que eu falo com os outros, cuidado com o que você falar, porque vai ficar para a eternidade. Olha bem isso. Professor Valdo, acho que é importante lembrar também que uma aula é independente da outra. Eu acho que é isso que eles estão encasquetados. Pode ser que seja isso. Uma aula, a pessoa pode Agora, assistir, outra coisa muito importante. Todo tema da aula é independente do outro, mas a pessoa pode chegar aqui e perguntar sobre qualquer tema de qualquer aula, ou até fora da aula, ou até de Marte. Atualmente nós estamos recebendo a comunicação de Júpiter, não é isso? Júpiter. De modo que a gente topa até fora da Via Láctea. Qualquer coisa que vem, nós estamos aqui, como diz o cara lá do Meia, aonde que é que algumas pessoas aí nasceram, qualquer paixão me adverte, não é isso? Como nós estamos falando na questão de emoção, isso é o carioca, na época do carnaval. Qualquer paixão me adverte. Quer dizer, isso é típico da zona do Meia. Agora, não tem nada a ver com você, não. Entendeu? Agora, veja, isso é a nossa condição. Quer dizer, qualquer tema nos interessa. Tudo a gente pode debater aqui. Há uma liberdade total de pronunciamento, de posicionamento, de postura aqui. Agora, é lógico, se tiver falta de educação, se tiver anticosmoética ou qualquer coisa, vem a público. Todo mundo vai saber e a gente vai entrar nessa. Você quer falar? Aqui. Valdo, você falou da qualificação da IC, né, da saúde da IC. Nós poderíamos trabalhar, então, em cima de um projeto de recim grupal, visando o bem-estar dos voluntários, e qualificar, então, A e C? Isso aí é entre vocês é que sabem. Isso aí não sou eu que vou dar palpite. Que a gente classificar a IC deve ser o povo da IC que tem que fazer isso. Não, qualificar a saúde da IC. Pois é. Vocês têm que fazer dentro de vocês, problema de vocês. Agora, eu só lembro uma coisa. Quanto mais uma pessoa ou um grupo estudar a si mesmo, seja do ponto de vista intelectual, emocional, cosmoético, social, profissional, melhor para todo mundo. Quanto mais estudo, melhor. Aqui no Mega Pensando em Trivocabular, você sintetiza o tema, né? O amor é super saúde. E aí a questão passa assim, que eu fiquei pensando aqui, que é possível então fazer a recuperação de cons dessas vivências de amor. Porque a gente tem muita recuperação de cons mal assistida, vamos dizer assim, né? E que leva para uma série de problemas emocionais, essa coisa toda. E quando a gente tem uma vivência de amor, a gente tentar manter o máximo possível essa informação e resgatá-la com o tempo, como se fosse, inclusive... E a coisa mais séria, doar. Isso aí que você conseguiu. E retribuir, né? A gente sempre ganha algum prêmio, alguma dádiva, um gift para distribuir. Tá. O padrão de assistência que uma dupla, né? Eu vou pegar você, se me permite, como cobaia.
né? Você tem a sua dupla e quando você está com ela fazendo assistência, é um outro padrão de assistência que é possível fazer. Porque potencializa, há um sinergismo. Entendeu? Há um sinergismo. A impregnação, né, desse amor para a saúde como medicamento também é uma coisa muito importante. A mesma coisa, quando nós estamos juntos aqui, ó, assistência maior. Tá. É por isso ao então, sinergismo grupal aqui no caso. Enxergar aqui esse volume de energia que a gente consegue então perceber nesse ambiente e o bem-estar e a felicidade que é estar aqui. Porque por mais que a gente esteja às vezes em casa, eu raramente assisto em casa, eu tento privilegiar estar aqui sempre que eu posso, né? Já que eu me mudei para Foz por isso. E no meu trabalho eu também não consigo acessar. Mas quando eu venho para cá, mesmo que tenha acontecido várias outras coisas no meio do caminho, pensar na tertúlia já é um saneamento. Entrar aqui é outro banho. E entrar aqui no tertuliário muda totalmente o padrão, né, em termos de saúde. Existe isso. Por causa do processo do holopensene. Tá. E a tendência vai ser fortalecer isso cada vez mais. Se nós vamos manter isso aqui do jeito que está aí. E o acoplamento com os amparadores também cada vez é mais firme também, né? Porque a gente não pergunta sozinho. Né? Se a gente estiver mais atento, a gente está sempre bem acompanhado. Por isso que é preciso aumentar as frutíferas. Certo, sim senhor. Não esqueça disso. Hoje eu já falei com uma pessoa aí sobre isso. Vamos aumentar as frutíferas. Hoje eu tive lá. Quero dizer para vocês que eu usei a lei. Também. Já estão aumentando, os moradores estão aumentando. Eu não falei nada com a Arlindo, mas eu usei a sua lei. Você que é um judeu renascido, eu usei o princípio de Italião hoje. O que você fez? Não foi? Eu usei. Mas um princípio de Italião light, né? Italiãozinho. Deixa eu só explicar se não é. Parece que é. Eu fui no pomare, cheguei lá e vi uma das frutas que eu já falei aqui, que todo mundo nunca deixa para mim. Aí tinha lá uma vasilha cheia. Eu falei assim, pode embrulhar tudo isso. Eu falei assim, mas tudo, não deixa nada. Porque se alguém vir procurar, vai ver que não tem. Que fizeram isso comigo. Isso é represália. Isso é a lei de Italião. Mas é uma lei de Italião suave. Agora veja. Tinha pouca coisa, não tinha muito não por causa disso. Agora, se tivesse uma tonelada, eu ia deixar, né? Mas é que não tinha. Essa aí foi kiwi. Hoje tinha kiwi. Agora, hoje eu comprei uma meia dúzia de tipos de fruta diferente lá, porque eu tenho a dieta fruteriana, eu estava sem comida nenhuma. Como eu tive que sair para assinar uns documentos na cidade, passei com o Arthur lá. E outra coisa, eu fui lá. Eu não sei se é a casa que você vai, que é aquela, como é que chama? Gada. É essa que você compra lá. Pois é, mas não tinha a Haden. Tinha outras, mas eu comprei. O que você comprou? Comprei banana lá. Muito bom. Agora, o homem queria até me conhecer, porque ele conhece muito o Arthur e a Andréia. Então, hoje eu conheci o cara, o homem. Árabe, né? Muito simpático ele e tal, lá do Gada, da Gada, lá, a casa. Você tinha manga Aden. O manga Aden eu só acho ali com ele. Agora, eles lá têm essas especiais, né, deles lá, por isso que eu passei lá. Eu comprei alguma coisa. Agora, eu perguntei para ele se tinha temoia. Ele falou que a temoia às vezes vem, às vezes não vem. O lugar mais farto para conseguir frutas bacanas ainda é o Ceasa. Eu sei. Surpreende, tem umas duas lojas lá que são bem especialistas. O Arthur, hoje nós vimos lá, que não deu tempo. Tá. Eu ia lá para ver, mas que também eu já tinha comprado as frutas, mais ou menos aquelas básicas. Uma tonelada de fruta eu já tinha trazido. Aqui nós plantamos... Eu levo a carreta e trago cheio. Aqui nós plantamos manga e conseguimos irrigar. Lá no discernimento também o pessoal está começando a fazer as irrigações. O cuidado o pessoal não destruir as irrigações. Porque o Macio tem 3 pés de atemoia. E está indo bem. Agora o povo está cuidando mais dos pomares, está molhando, adubando. Mas hoje eu estava falando isso com ele, nós temos que incentivar todo mundo. Porque sem irrigação também não vai, né, Valdo? Não vai não. Uma hora, sabe o que é que eu estava pensando? Em vez de cobrar do povo, a pessoa tem que trazer uma muda. Isso é muito importante. Não, só do norte, tem que trazer uma muda na mão, senão ela não participa do curso. Isso é que seria bom. Em vez de pagar, traz uma muda na mão.
De fruta. Agora a pessoa vai, logo eles vão perguntar, precisa ter a fruta? Não, não é. É uma muda de fruta. Seria bom. Seria interessante. Mas agora, o caso todo é o seguinte, a dieta frutariana, eu acho que sou só eu que estou falando nisso por aí afora, né? Mas é uma necessidade, isso é uma coisa séria, isso ajuda os outros, tem me ajudado muito. Não se pode brincar com isso, não. Dieta frutariana, a maioria precisa disso. O povo está comendo com muita gordura, muita coisa errada, isso aí ajuda, é muito fácil. Não é assim, ainda mais em Foz. Nós aqui temos tudo quanto é tipo de fruta. Vale a pena. Pode comprar, se a pessoa não plantou, compra. Mas fala. Valdo, aqui na página 20, na primeira página, em fatologia, sim. Na quarta linha, no final da quarta linha, a doença emocional como válvula de escape. Sim. Você podia aprofundar essa? A doença emocional como válvula de escape. Geralmente a pessoa começa com alguma coisa que ela não se sentiu bem. Ela expande, exagera aquela condição afetiva ou emocional. Aquilo, com o passar do tempo, se instala como uma doença cronicificada. Agora, isso, às vezes, começa a afetar depois, devido à somatização, algum processo físico da pessoa, alguma coisa. Aí é que entra a psicossomática antiga, aquela que a medicina andou estudando e tal. Então, esse processo aí é sério. A doença emocional como válvula de escape. É uma fuga. É um crescendo da contrariedade íntima que a pessoa não metaboliza e vai. Uma das coisas mais comuns que acontece no início da vida da pessoa, é aquilo que eu falo sobre a comida. Uma jovem, por exemplo, ela se vê assim, descartada num processo afetivo, lá pelos seus 15, 16 anos. Então ela começa a comer, é o processo emocional. Ela se deforma. Aquilo vai até os 25, 26, ela não vai recuperar isso mais. Porque o corpo, nesse período, é que estava se desenvolvendo. E ela fez de uma tal maneira que desenvolveu errado. A recuperação daquilo é muito difícil. Agora, o que é duro é a hora que você vê na família, tem lá 4 irmãs. É só ela que se deformou. Ela fica como se fosse um patinho feio no meio dos outros. É um problemão isso aí. Agora, tudo é um problema emocional que levou para a fuga. Do passado. E a fuga chegou ela se realizou pelo processo da comida, o excesso. Agora, isso aí é uma coisa que eu acho que a gente tem que falar muito. Eu vejo isso desde 1950 para cá, e a coisa piorou demais. Acho que também muita coisa de obesidade, esse percentual aí deve ser bem pronunciado, bem alto. Valdo, tem uma questão importante da obesidade, que as pessoas às vezes não se tocam disso. A pessoa está bem, é obesa, mas ela tem saúde, entre aspas, né? Ela se sente bem e tal. Só que na hora que ela fica doente e que ela precisa de saúde, e ela não tem. Então a gente costuma falar que no CTI o que mais tem, né, é o tabagista, o obeso, o diabético, o hipertenso e o idoso, que são essas pessoas que vão para o CTI. O obeso está entre elas, porque faz complicação, pós-operatório e tal. Então é uma coisa Essas coisas sempre vão falar em obesidade. E outra coisa, o Brasil mudou demais. Está obeso, né? Eu lembro do Brasil, do povo magro. Hoje não existe isso mais. Cultura americana. Agora, lembro dos Estados Unidos quando as baleias apareceram. Houve uma invasão de baleia no continente. Agora, eu já falei aqui, eu comecei a ver o processo dos baleudos lá na Disneylândia. Agora, o que eu comecei a ver mais foi na década de 60 e 70. Foi quando teve mais. Aquilo era impressionante. A Disneylândia, antes da Disney World, tudo quanto é americano, de todos os estados americanos, iam para a Califórnia por causa da Disneylândia. Para levar os filhos, levar a família, aquele negócio todo. Então, aí é que você via o povo do interior dos Estados Unidos. Sem precisar de ir em todos os estados, você via representando todos os estados lá todo dia. E eu passei lá temporadas, em Los Angeles, fazendo pesquisa, estudando aquela coisa toda. E uma das coisas que eu pesquisava mais era o processo dentro da Disneylândia, para ver o povo que chegava. Porque ali é a turma que vai de turismo, eles são mais alegres. É quando eles estão no máximo da vida deles. Agora,
Era impressionante aquilo. Eu ficava besta, eu falei assim, gente, o Brasil imita tudo. Quantos anos nós vamos demorar? Daqui a pouco os brasileiros vão estar tudo assim. Não é gordo, né? Não é gordo, é baleia, né? Não, eu chamo de baleudos. São as baleias chegaram. Então, uma coisa que eu via, eu filmava, que a gente já tinha, tipo Panasonic, esse negócio, até hoje nós temos aquela grandona. Ontem mesmo a gente estava vendo lá alguma coisa, que a última vez que filmaram, deixaram um filme lá dentro. A gente nem sabe o que é o filme. Ontem nós tiramos, porque já faz muito tempo que a gente não usa a máquina. Agora, o que se passa? Eu queria até filmar aquele povo, mas minha consciência não permitiu. Não dava. Era impressionante. Você vê, chegava o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, a cunhada, o genro. Agora, depois vinha o filho, a filha pequena, o outro menor, né? O neto e o bisneto. Agora, tudo dentro de uma escala só. Agora, a hora que entrava 5 famílias desse jeito, tudo gorda, você fala assim, todo mundo aí é gordo, mas houve alguma coisa. Porque não dá para a pessoa chegar lá e falar assim, não, é porque a família toda é assim. Não é. Aquilo já era comida em excesso. Agora veja, McDonald's... Tem uma cidade nos Estados Unidos, Cleveland, que tem um hospital bem avançadinho de todas as áreas, né, de coração também. E dentro lá da Cleveland Clinic, na praça de alimentação, tem um baita McDonald's. E eles têm um contrato com o hospital que é milionário. E o povo desce, os cardiologistas descem do centro lá cirúrgico e vão comer McDonald's, é impressionante. Né? Mas sabe qual... mas os médicos, de modo geral, tem muita coisa errada, né? Até aqueles dados nós temos lá embaixo, sobre os médicos, por exemplo, que fumam. Sim. É uma vergonha. Um quarto, né? Não, e outra coisa, hoje o tóxico também, é muito médico com tóxico. Agora, estão fazendo uma série de filmes sobre isso. É por isso que eu vejo lá a Cross Jordan, ela tem isso. Ontem, eles passaram um que eu quis ver, eu senti que ia acontecer alguma coisa, muito interessante, o filme da Cross Jordan, da série de ontem, o episódio, das coisas que eles estão fazendo, porque ela que estuda Instituto Médico Legal, tudo que tem da pessoa que morreu, que negócio, e a coisa mais avançada que tem. Agora, os exames que eles estão fazendo hoje, transcende tudo que eu andei estudando, por isso que é que eu vejo o filme. Agora, ontem foi muito interessante. Geralmente são 2 crimes que eles olham simultaneamente. Qual que é o canal? É o 57. 57 é o Marchand, que o cara lá fala Marchand. A gente fala o seguinte, não é só o McDonald's, né? Porque eles têm a cultura lá do super sizes. Então, eles têm tudo que é comida em tamanho gigante. Na Disney, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, você tem preço barato e repete. E tem refil. Você tem refil de Coca-Cola gigante. Não, o negócio de refil não é fácil. Eles mas comem nem é isso. Isso. Por exemplo, você vai à Disney World, a Disneyland até hoje, e você tem aquela comida do mocotó. O mocotó que você come é maior que o tamanho da sua cabeça. Isso mesmo. É desse tamanho. Outra coisa, tem também o sorvete. O sorvete é maior do que a sua cabeça. Eu comparo cada cabeça da pessoa. São sempre maiores do que a cabeça. E lá tem a questão do pobre. Né? Assim, o pobre, ele come comida barata. A comida barata é comida com gordura. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos? É o pobre gordo. Tem essa associação. Estão começando a engordar. Eles fazem essa associação lá. Mas agora, o jeito é que lá é rico e pobre, está todo mundo ficando baleudo. Então as baleias estão ficando todas elas encalhadas na praia. Agora a gente aqui, uma pergunta aqui. Gostaria que o senhor falasse mais sobre a saúde sexomática, especialmente em relação ao sexo diário da dupla evolutiva, masturbação quando o parceiro está longe. Se pudesse também falar um pouco sobre a patologia emocional denominada ciúmes. Olha, o problema todo é o seguinte. Entre 4 paredes existe a democracia absoluta. Se a pessoa está de acordo, tudo é possível ser feito. De modo que a pessoa que tem que resolver isso. A sexomática avançada é isso aí. Agora, é necessário que a pessoa estude o processo de sexo para ela não embarcar nas coisas erradas, que a hora que ela quiser consertar, já é tarde demais.
O processo de sexo traz muitas doenças indiretas com efeitos imediatos, que não são imediatos, direto. É indireto, só com o tempo. De modo que é preciso examinar isso tudo. E 2 pessoas praticando sexo, isso também pode ocorrer. De modo que DST não escolhe cara nem dupla. Aparece em qualquer lugar. É preciso examinar. Outra coisa, quem quer fazer sexo mais avançado deve fazer um check-up geral. E examinar não só o processo sexual, mas principalmente problema renal, problema vesical. Renal quer dizer, diz respeito aos rins. Vesical diz respeito à bexiga. Isso tudo tem uma relação super íntima com o processo sexual. E a pessoa precisa examinar isso. Outra coisa, não se pode ter um sexo efetivo de alto nível sem exercício físico. Não é só adrenalina do ato sexual, é preciso ter adrenalina fora do ato sexual para a pessoa se manter rígida, sadia, equilibrada. Agora, ciúme. Ciúme é bobagem, a gente está falando muito nisso. Se uma pessoa é ciumenta é porque ela é insegura, ela é imatura, ela é inexperiente. É necessário que ela estude mais para acabar com isso. Ciúme é insegurança. Então, ela tem que estudar a si mesma para ela ter mais autoestima, autossegurança, autossuficiência, autoconfiança. Senão não adianta nada. De modo que, vou repetir a 4ª vez, ciúme é falta de segurança da pessoa consigo mesma. É necessário que ela estude isso seriamente, que aí tem outros efeitos maléficos além do ciúme. Poderia aprofundar a relação da saúde emocional com o Laboratório de Mobilidade Física Vigil? O Laboratório de Mobilidade Física Vigil ele é muito sério e ajuda muitas pessoas a acabar com o problema da precipitação, da impulsividade e do domínio que a pessoa recebe do sistema nervoso secundário, o simpático e o parasimpático. Na hora que ela vai estudar o problema da imobilidade física Vigil, ela começa a dominar os problemas emocionais secundários do sistema nervoso. Então, ela não fica tremendo, ela fica quieta. E outra coisa, ela é capaz de permanecer mais tranquila, ela domina mais o próprio corpo. Agora, para começar a dominar o próprio corpo, tem que ser assim, a base da psicomotricidade, o movimento, a musculatura, a miologia. Sem isso não adianta. Então, veja, são os seus neurônios que dominam as células musculares, o bíceps. Porque tem gente que é o contrário, o bíceps é que domina a cabeça. Aquelas pessoas que fazem muita musculação, etc. Tal, o que tem? Ela tem uma cabeça aqui, outra aqui e outra aqui. E eu falo, nenhuma das 3 funcionam bem. Quer dizer, não há nada lá dentro. Então, o problema todo é aqui que tem que comandar o resto. Senão não vai. Agora, falar em sexo. Quando essa cabeça domina de baixo no homem, tudo piora também. Mas tudo dá certo. Agora, quando é de baixo, que é menor, domina essa, tudo vai por água abaixo. De modo que isso tudo tem que ser pensado. Quem tem que mandar é essa cabeça, sempre. Senão não vai. Ontem foi a primeira vez que assisti ao arco voltaico. Antes de chegar ao tertuliário, estava sentindo uma invasão energética, mas não consegui perceber o padrão ou alguma alteração das emoções. Durante o arco eu senti tontura e fiquei suando frio. Após a tertúlia fiquei com sonolência, mãos frias e tive muitos bocejos. Todos os sintomas de pressão baixa. À tarde minha pressão ficou em 110/70, ou um pouco mais para baixo. Hoje pela manhã não percebi mais as intrusões, mas ontem até dormi fiquei com o sintoma da sonolência, tentando fazer dever, mas não consegui, pois ainda senti a intrusão energética e me impedia mobilizar as energias. Quais as hipóteses que devo levar em consideração para a minha autopesquisa? A primeira coisa é o seguinte, você tinha que ter aproveitado o arco voltaico para permanecer com ele e sair daqui de cabeça erguida, totalmente dominando a situação. Agora, se você tem dificuldade com isso, mostra que você tem que trabalhar mais seu estado vibracional. Se você está sentindo a situação toda desse jeito, é o seguinte, em você foi usada a ectoplasmia,
Foi por isso que você sentiu. Veja bem, o que ela falou? Suando frio, sonolências, mãos frias, muitos bocejos, pressão baixa, 110/70. Isso aí é ectoplasmia em cima da pessoa. Como é que eu falo sobre ectoplasmia? A hora que a ectoplasmia começa a funcionar com os processos parapsíquicos, abaixa toda a temperatura de tudo que tem que abaixar. Se ficar exaltado, não dá certo. Nesse caso aqui, está bem claro. A pessoa, você, é bem possível que você seja médium ectoplasta. Sensitivo ectoplasta, está na cara. Ela está marcando tudo aí, tudo aconteceu bem claro com ela. Estuda isso mais, sobre ectoplastia. Ontem tive uma projeção, estava muito lúcida, a ponto de comentar com um amigo meu que estava projetado junto comigo. Quando voltei ao corpo, tive apenas lembranças nítidas, porém fragmentadas. Durante a projeção, estava verificando em minha parede, havia uma espécie de passagem. Alguns falam portal, mas é uma palavra meio prostituída pelo misticismo. Essa passagem não levava ao outro lado da parede, se a outro ambiente extrafísico. Já viu coisas parecidas? Isso está mais para a imaginação ou realmente existe essa passagem? Olha, passagem existe em qualquer lugar, extrafisicamente falando. É uma mudança de dimensão. Mudança de dimensão pode ser com portal, sem portal, ao ar livre, com isso, dentro de casa, fora, em qualquer lugar. Isso aí falta experiência para você, você vai chegar lá. É por aí mesmo. Observa bem como é que são as coisas. Meu irmão está com polineuropatia periférica, sensitivo, motora, acional de evolução crônica. Bola deu a doença toda. Ele tem 57 anos e é fumante. É uma boa pessoa, assistencial, mas emocionalmente muito fechado. Como posso ajudá-lo, seja com as bioenergias ou de outra forma? Dá um jeito dele se abrir, isso é melhor. Arranja alguma filme de comédia positiva que levante o ânimo dele para ver se ele solta umas gargalhadas. Isso também pode ajudar aí nessa questão. Polineuropatia periférica sensitiva, motor acional de evolução crônica. 57 anos. Seria bom ele arranjar alguma coisa que melhorasse o ânimo, que equilibrasse a cabeça dele pela melhora do ânimo. Isso que é que precisa. Vê se você me entende o que é que eu falei aí. Agora, ele tem que parar com esse fumo, o mais depressa possível. Isso aí vai piorar mais ainda. Não dá certo lá. Ele falou, tem 57 anos e é fumante. Pois é, precisa de saber quanto tempo ele fumar. Eu garanto para você, é mais de 15. Para dar isso aí, é mais de 15. Uma pessoa morando em um ambiente baratosférico, no meio de pessoas baratosféricas, iniciando um negócio próprio, para exatamente ver se consegue sair desse ambiente, porém sentindo toda a pressão holopensênica e possível assédio, pode iniciar a tenepse? Olha, seria bom primeiro sentar nesse negócio, para depois pensar na tenepse, não deve começar junto, não. E seria suicídio? Não, não é suicídio, mas às vezes seria a perda de tempo. Ou seria uma maneira de ajudar os outros a se libertar desse ciclo vicioso e ainda iniciar um patamar assistencial na minha vida. Escuta, eu só quero te lembrar uma coisa. Você está aí vendo essa situação há muito tempo, porque você mora nesse ambiente, você mesmo falou. Agora, de uma hora para outra, você quer melhorar tudo com a tenepse até amanhã cedo, você está errado. Tenepse é uma coisa que é para o resto da vida. Não é um instrumento para brandir no ar, para qualquer coisa o negócio funcionar. Não é assim. Você não está preparada para começar a tenepse desse modo aí, de modo algum. Você está sentindo tudo. Eu vou ler de novo para vocês entenderem bem. Olha só. Uma pessoa morando num ambiente baratosférico, no meio de pessoas baratosféricas, iniciando um negócio próprio, para exatamente ver se consegue sair desse ambiente. Porém, sentindo toda a pressão holopensênica, que possível assédio, pode iniciar a tenepse? É lógico que não. A tenepse, quando se inicia, ela monopoliza tudo na vida da pessoa, e é para o resto da vida. Se ainda tem alguma coisa para resolver, resolva primeiro isso, depois você pensa na tenepse. A sua tenepse agora não ia, ou não vai, criar muita coisa a favor, não. Pode criar problema para a pessoa, porque ela está sentindo tudo. É isso. Valdo, como é que você chegou na técnica da imobilidade física Vigio? Como é que foi, da onde que você começou a pesquisar isso? O problema todo é o seguinte, quando você faz um arco voltaico, uma pessoa que está super desassossegada,
desacisada. Esse aqui é os nomes que tem no dicionário para essas coisas. Uma pessoa, por exemplo, que tem a síndrome do Tourette, uma pessoa que sofre da coreia, a dança de São Guido, a dança de São Vítor, tudo isso é a mesma. Então esse povo eu pegava e colocava o arco voltaico neles. Eles ficavam quietos. E outra coisa, era a única saída. Então eu falei assim, agora você vai fazer isso aqui. Agora tinha gente que às vezes vinha com tudo quanto era conhecimento da meditação transcendental, aquelas coisas todas. Eu falei assim, isso não é meditação transcendental. É muito mais sério. Que a meditação é só a pessoa que está meditando aquele negócio. O problema é esse, é você dominar seu corpo. Então o problema é ficar vígil o tempo todo, de olhos abertos e dominando o corpo todo, só pensando o positivo e sabendo como é que é. Aí a pessoa começa a ver que quem manda no corpo é ela. Aí ela começa a ver que mesmo o processo neurovegetativo, quando há uma porção de funções que funcionam dependendo da nossa vontade, você pode influir sobre isso. Então, por exemplo, com o passar do tempo, pela imobilidade física vígil, uma pessoa está com uma taquicardia violenta. Ela é capaz de sentar e perguntar para você, você quer que coloque isso por quanto? A gente põe na hora. Isso é um fato. Então, aí a sua vontade está começando a dominar o sistema nervoso autônomo. Isso é que é importante. Você chegou então foi assim voltaico que a gente viu. Agora veja, eu vi isso foi por causa dos processos extrafísicos. Está entendendo? Que é o jeito. De vez em quando dá uma vontade lá, extrafisicamente, você está querendo ajudar os outros. O jeito era parar a pessoa, mas não adianta. Divido Tourette, Coreia, dança de São Vítor, dança de São Guido, que tudo é a mesma coisa. Agora veja, isso é precipitação, impulsividade, ansiedade, ansiosismo. Isso tem que parar. É o assodamento da pessoa em fazer as coisas. A ansiedade. Isso tem que parar. Valdir, ali no laboratório, a equipe extrafísica que atua na mobilidade, você poderia falar um pouco como é que eles... Porque existe um crescendo na técnica. Eles atuam a hora que a pessoa faz a inscrição do curso. Começa por aí. Não, no laboratório. Não. A maioria do povo que vem para cá, ou que faz curso. Uma pessoa vem para cá, você não sabe o que ela vai fazer. Pode ser curso, pode ser uma opção de coisa. É na hora que ela faz a inscrição que eles começam a ver. Ali eles fazem uma triagem da pessoa para fazer assistência para ela. A hora que ela chega, o lava-jato influi sobre ela. Tem umas que precisam, outras não precisam, a situação toda é assim. Quando vem para a gente, ela já está triada. Vê se me entende. E triada, pelo menos em duas ou três instâncias diferentes. Mas quanto à equipe do laboratório, que é assim. A equipe do laboratório de mobilidade física vígil, aquela equipe extrafísica que a pessoa vem aí, ela já vem com outras coisas. Agora, por exemplo, se ela chega e ela continua com assodamento, com precipitação, com impulsividade, do mesmo jeito, depois de passar por isso tudo, a hora que ela chega no laboratório, o negócio é mais sério. Quase sempre tem assédio. E tem assédio que a pessoa não tem jeito de você tirar. O assediador segue com a pessoa porque ela precisa daquilo. Então isso aí demora. É aí que a gente fala para a pessoa, seria bom você fazer 15 laboratórios. Para a pessoa ir com calma, porque não pode tirar de uma hora para outra. Então, esses casos todos, eu estou te falando como é que é a situação. Varia infinito. Tem gente aqui, ó, que há uma década vinha ao CAEC de um jeito. Hoje já vem totalmente diferente. Mudou o padrão, sob todos os aspectos. E a pessoa, ela ainda não viu toda a mudança de padrão, não. Ela se sente bem, tem uma opção de coisa, mas ela ainda não viu toda a mudança estrutural do micro-universo consciencial dela, que em 10 anos mudou da água para o vinho. Isso tudo tem que explicitar para a pessoa. Entendeu? Por isso que é muito importante a Conscius, é muito importante a Apex, é muito importante a OIC, que é para mostrar isso para as pessoas. Nós temos que nos entender, mas nos entender nos detalhes, e não superficialmente, senão não adianta muito. Fundo, né? Quem é que é? Bom, letra B. É você? Pode ser. Parece que é você. Vamos dar uma colher de chá para ele? Vamos? Vamos. Ok.
Na frase enfática, não sei se você já comentou, que o senhor colocou aqui, que a saúde emocional ela embasa todas as outras manifestações de sanidade. É porque o que está comandando ainda esse nível evolutivo na Terra é a emoção, né? Agora, infelizmente. Por isso que aqui tem o hospital na frente da escola. Mas o processo energético, ele não seria a base do processo emocional também? Você, quando trabalha com energia... Sei, mas esqueça a energia nesse caso. A gente tem que falar aqui da emoção. Porque a maioria não entende nada de energia. Por quê? Porque não entende nada das suas próprias emoções. Se nós não explicarmos bem o que é emoção, como é que a pessoa vai entender energia? Agora, porque a gente tem lá o PENSEN, né? Pensamento, sentimento, energia. A base é o PEN. Só que pensar em PEN, assim, pode ser... Mas quem fala em base sou eu, porque todo mundo age pelo N. Que é emoção. Você está entendendo? O N é energia do corpo, que é dirigido pela emoção, a maioria das manifestações humanas. Então o aspecto emotivo, por si só, ele domina, como o senhor sempre comentou, né? Não, não é isso. Vamos entender só, Adélio. O que é que eu falo? A Terra ainda é dominada pelo hospital, é o mega hospital. Nós temos que dar um jeito dela ser a mega escola. Então, é a emoção que domina aqui. Essa emoção é o instinto de bicho, do subhumano, o proto-reptiliano. São os lagartos. Tudo é bicho. Tudo rastejantes. São os rastejantes. Para a pessoa poder começar a pensar em dominar esse processo, é claro, ela tem que fazer uma revisão pensênica, uma linearidade mais clara, mas além disso, ela tem que saber aprender a trabalhar com energia também, né? Mas o EV que eu falo é a base de tudo. Então, por exemplo, quando eu falo para a pessoa praticar o EV, eu passo por cima do processo da emoção dela. Porque tem pessoas que, se você falar que a emoção dela que está acabando com ela acaba com você. Agora, se você falar na energia, não, já pega tudo, já melhora. A pessoa já disfarça. Então, por que é que o povo não faz tanto EV todo dia? Por causa da emoção. Você quer falar, Cláudio? Sim, queria pedir para o senhor aprofundar esse traço do refinamento, que é um traço que eu não tenho, e também não tenho motivação para desenvolver, porque, na minha observação, as pessoas que demonstram esse traço, na sua maioria, o fazem manipulando, com interesses secundários. Sei não, mas isso você está tirando o corpo fora. Não, eu estou colocando a minha experiência. Não é a maioria, não. Muita gente faz o refinamento de contato e de convívio porque vê que aquilo é mais inteligente. Mas como fazer isso sem chegar às beiras da falsidade, do faz de conta, das Não que seja, comece assim. É aquilo que eu falo, Cláudio, seja poliana. Depois você deixa de ser. Agora, por exemplo, você acha que eu, quando escuto você, do jeito que foi aquele negócio lá com o nosso amigo, e não falo nada, eu fui fingindo? Foi refinamento, não, isso é exceção. Não, a exceção é a vovozinha, nós todos aqui somos iguais. Aqui tem moça aqui que tem uma educação finésima. Não, com certeza. Finíssima e finérrima. Eu só não convivi ainda. Tem gente aqui muito séria em matéria de refinamento, não é assim não. Outra coisa, o povo que vem de fora tudo fala isso. Tem um amigo nosso, que é um dos que dirige aqui, que falou para mim: seu povo é mais bonito e mais refinado. Eu não sei o que você faz para escolher esse povo. Agora, ele está falando isso com certo, porque político, né? Ele quer arranjar justamente esse povo. Agora eu falei assim, não, isso aí a culpa não é minha, a responsabilidade é do povo. Por causa dos assuntos que eu falo, eles se interessam por causa do refinamento. Agora, eu procuro refinar os assuntos, mas nem sempre eu posso. Eu tenho sempre que estar falando em sexo, em animal, rastejando. Aí, eu acabei de falar, ó, há pouco agora, alguns minutos. Não tem outro jeito, porque isso faz parte do serviço. Senão, eu fico escolhendo as coisas. Nós não podemos ser assim. A gente tem que analisar aquilo friamente, com aquilo que precisa na hora. É o momento evolutivo. Agora, o que eu vejo em você tem melhorado demais. Agora, você tem uma coisa que não te ajuda, que é a impulsividade. Até hoje, essa aí é que é o ponto seu.
Agora, acho que você é outro Cláudio, né? Ser mais novo era... Agora, era uma locomotiva de bitola larga. Hoje não. Você está uma bitola mais estreita e outra coisa, não está fazendo mais poluição, entendeu? Não há mais poluição, né? Então, é uma locomotiva que hoje está tudo nos trilhos, direitinho. Não há mais tresmalhamento como havia. Então, eu acho que você é outra pessoa, pode ser. E é nisso aí que o refinamento ainda é uma coisa... Agora, o refinamento tem que começar por você. A primeira coisa que eu acho é o seguinte, são os gestos. Vai devagar. Põe tudo em slow motion. Isso já vai te ajudar demais. Porque o slow motion é o pré-imobilidade física vídeo. Slow motion, câmera lenta. Corte todos os gestos bruscos. Num mês você vai conseguir cortar. Num mês. Você vai precisar trabalhar pelo menos um mês. A maioria é assim. Agora, o que é o gesto brusco? É porque você pensa errado. Você tem, não é isso. Você tem taquicismo. Sempre foi o seu problema, foi esse. Então você pensa rápido, você já vai lá na frente, você já... é o super eficaz, super eficiente. Sempre foi assim. Agora, você tem que segurar isso. Ficar na média do povão. A média é slow motion. Então, eu acho que com isso, para você, o melhor diagnóstico seria esse. Agora, junto com isso, corta todos aqueles excessos que você não pode ter. Você tem que dar um jeito nisso. É o caminho. E outra coisa, nós precisamos de você aqui. Ninguém quer que você passe para o outro lado. Você sabe, ninguém morre, mas ninguém quer que você morra. Por quê? Nós temos aí um negócio de todo dia que está me ajudando demais na tertúlia. Se não fosse você com o seu trabalho, a metade desse povo não estaria aqui. Porque esse povo tudo morre de fome. Então o processo aí tem nos ajudado demais, intrinsecamente, palpavelmente, concretamente. Mas fala, Viviane. Eu gostaria de entender o que o senhor disse há pouco. Por que a gente não faz muito EV, não se faz muito EV? O senhor falou por causa da emoção. O senhor poderia explicar? Por causa da emoção. As emoções da pessoa, ela acha que aquilo é demais para ela, e ela quer viver as coisas dela, então aquilo atrapalha, você está entendendo? Impede, um obstáculo. E ela fica com preguiça, arranja uma desculpa e, não, eu deixo para outra hora, e nunca faz. Vai empurrando com a barriga. Então o problema é esse. Agora, eu geralmente recomendo, né, que a pessoa comece fazendo 20 EVs por dia. A maioria não tem paciência para isso. Agora, a paciência é o que falta para a maioria também, né? Todo mundo sabe disso. Paciência. É a paciência que pode fazer a pessoa ficar tranquila assim, ó, aqui, ó. A paciência é que faz a pessoa falar devagar assim, ou falar depressa, contando um show daquilo que ela precisa. E outra coisa, sem adrenalina. A emoção não vai afetar a minha pressão não vai subir por isso. Agora veja, é justamente a emoção que faz subir a minha pressão. Principalmente se eu ficar eufórico demais. Aí ela sobe. É a única coisa que sobe minha pressão atualmente, assim que eu vejo. Que eu tenho um aparelho que eu meço lá, já fiz tudo quanto é experiência, tudo quanto é jeito. Eu já falei aqui, se eu fico com muita euforia, pode aumentar a minha pressão. Então, por exemplo, ela geralmente está assim, 13 por 6,5. Isso é o meu normal. Se eu fico eufórico, ela vai para 14,2 para 7,5. Você está entendendo? Ela já está subindo. Se eu deixar aquilo, ela vai aumentando. Se, por exemplo, ela chegar a 15, o negócio já não está bom. Mesmo que a mínima seja lá embaixo. A base aí, professor, não seria o ansiosismo? Essa emoção básica, não é a ansiedade em si? A ansiedade não é a base desse processo emotivo de não querer fazer o EV ou de não persistir? Sei, mas agora veja, isso aí é um dos ângulos que você está vendo. Mas o processo todo são várias emoções lá dentro. Agora a base qual é?
Se você for falar que é ansiedade, uma boa parte de todo mundo tem ansiedade. Agora precisa de ver quando é que aquela ansiedade, ela predomina na vida da pessoa. Não é assim. Por exemplo, tem pessoa aqui que não tem ansiedade aparentemente. Agora, ela fica excitada com alguma coisa, ela fica ansiosa. Ou marca um negócio, uma data fatal para depois da manhã, ela fica só pensando naquilo, nem dorme à noite. Então, isso tudo é que a gente tem que ver como é que é. Por isso que eu vivo falando aqui, nunca arranje datas fatais. Evita isso. Isso aí mata os outros. Toda data fatal pode ser fatal. Por isso que é que eu chamo de data fatal. É perigoso. Agora aqui outra. Meu marido tem 2 irmãs que estão sendo cuidadas numa clínica por motivo neurológico. Elas precisam de cuidadores permanentes. Nessa situação, como fica a família? Deveria o grupo familiar cuidar delas? Ora, aí varia ao infinito. O ideal seria, se tem muita gente e elas são dependentes, se puder criar em casa, é uma boa. Mas agora, se a família, por exemplo, o ambiente é pior, às vezes um lar desses é melhor do que a casa da pessoa. Então a primeira pergunta é o seguinte: quantas pessoas tem nessa família? Vocês, quando vivem um ambiente harmonizado, ou é uma casa de orates, é a casa da sogra? É uma briga constante. Se for para colocar as duas, para ter cuidadores lá dentro, desse jeito, como é que fica? Agora, é lógico que em casa, com cuidadores de fora, pode ser melhor. A pessoa pode ser mais vista, tem mais contato, encontra com as outras pessoas. Uma outra coisa também, se de vez tem criança. Isso também tem uma relação muito séria, familiar, de intimidade, que pode ajudar as pessoas doentes, mas que também pode piorar as crianças. Então tem que examinar. Cada caso desse tem que examinar com muita calma. É difícil de falar, eu não posso falar nisso. Ainda mais assim, sem saber dos detalhes. Aí teria que estudar mais, ver com calma. Agora, o grupo familiar sempre é o ideal. Mas se esse grupo familiar não tem família nenhuma, é uma casa de doido, não vale a pena ter gente, dá para ser cuidado lá dentro, não. Agora, o ideal é junto da família, sim. Com cuidadores até de fora. E que se revezam. 2 ou 3 todo dia, tomando conta da pessoa. Às vezes é necessário. Agora, existe aquele caso das pessoas no hospital. Vocês sabem que existem muitas coisas que se usam no hospital. Tem um filme agora recente que eu vi, que o camarada, eles internaram ele lá, e a situação era precária, todo mundo estava muito preocupado com ele. Chegaram lá, ele estava jogando carta dentro daquele negócio de fazer xixi. Sabe que existe um negócio. Agora veja, então o que se passa? Ele deixou lá o aparelho e começou a jogar a carta para ver se encaixava. Não é. É aquele outro, aquele que é aberto. É um tipo urinol de hospital grande, para a pessoa deitar em cima. É o pinico. Agora, o que se passa? Ele estava querendo ver se encaixava lá dentro. Tchá. Então viram que o cara estava bom. Quer dizer, hospital tem dessas coisas. Às vezes melhora a pessoa na hora. O que quer dizer eu chegar lá e falar para o cara? Estava normal. Não, ele está bom. Ele arranjou umas cartas, está julgando. Agora, julgando lá dentro. Eles não mostraram se o aparelho estava funcionando ou não. A gente não viu. Mas ele estava encaixando as cartas tudo dentro. Está entendendo? Então melhorou. Então a gente precisa de ver onde é que a pessoa está sendo cuidada e como é que é a cuidadologia dessa história. Até esse caso do amigo das cartas, pode ter, né? Então precisa de ver como é que isso funciona. São os excessos. Valdo, é que você tinha falado aquela hora de melhorar, vem aqui, melhora o padrão. Você podia especificar, melhora em quê? Melhora como assim? Eu não estou entendendo. Você tinha falado aí que a pessoa
muitos que estão aqui, não sei, melhoraram o padrão. Não, melhorou o padrão. No Por quê? quê? Melhorou porque a pessoa começou a pensar nas coisas mais sérias da própria vida, começou a arranjar uma base cosmoética para viver, começou a fazer uma reciclagem, outros começaram a estudar mais do ponto de vista mental somático. Isso tudo melhorou demais. Isso aí acaba afetando o temperamento da pessoa, o modo dela ser, a profissão dela, as reações interfamiliares. Isso é inevitável. E a pessoa muda. Porque nós mexemos com tudo aqui para estudar. Nós estudamos desde a ponta do fio de cabelo da pessoa até o último gurgumilho do mental soma que a gente pode entender. De modo que isso tudo acaba afetando para melhor. O que você vem aqui e identifica a pessoa como? É no aura, comportamento? Não, tudo é o comportamento e o que as pessoas acham das outras. Tem gente aqui que fala, não, fulano melhorou demais, se ele continuasse daquele jeito, ele não estaria aqui. Só isso já mostra. Uma pessoa que aguenta isso aqui depois de muitos anos, porque ela melhorou. Porque tem uns que chegam aqui do jeito que ele chegou. Ele não pode permanecer, ele não aguenta ficar aqui. Por isso que muitos vão embora também. Alguns, né, vão embora, né? Isso de não aguentar. De não aguentar. O que é? O que é não aguentar? É não aguentar e não ficar dentro de uma média equilibrada, temperada da turma. Patologia que afasta a pessoa. É a patologia sempre que afasta. E outra coisa, essa patologia não é heteroassédio, não. É autoassédio. Que afasta mais as pessoas para serem mini dissidentes ou qualquer coisa, ou desertores, ou qualquer coisa nesse sentido, é autoassédio. Mas a manifestação na pessoa para ir embora, que ela tem muito autoconflito, é isso? Não, quase sempre é orgulho, né? A vaidade dela mexeu naquilo. E ela chega aqui e fala assim, não, aqui eu não vou poder dominar. Porque tem pessoa que chega aqui e fala assim, não, eu vim aqui para fazer igual todo lugar que eu já fui. Eu vim para dominar todo mundo. Isso aqui é fácil. Agora chega e vê que não é fácil, que aqui é diferente. A turma que chegava no instituto fala, não, eu chego aqui, eu domino isso tudo, que eu já passei em vários lugares, fiz isso, fiz aquilo. Você sabe, o instituto recebeu gente do mundo inteiro, de tudo quanto é jeito. Então é o cara que já tinha dominado ou exercido tudo quanto é função, desde presidência, vice-presidência, até de ONG internacional, grande instituição econômico-financeira, tudo isso aconteceu. Então chegar lá e falar assim, aqui eu domino tudo. Que nada. Muita gente caiu. Tem caso então que o cara chegou para mim depois de algum tempo e falou assim, não, eu pensei que aqui fosse as mesmas coisas e não é. Homem e mulher, isso tudo eu vi, não sei quantas vezes. Entendeu? Por quê? Por causa da consciência. O que nós estudamos é diferente das coisas todas que tem por aí. Por isso que as ICs são diferentes das outras instituições. E acaba sendo, não tem jeito. É mudança de paradigma em relação ao Socinho. Ele pensa que pode atuar a mesma coisa. Não, ele já dominou já 3 ou 4 lugares com muito mais gente do que lá. Isso aqui é fácil. Uns meses depois, geralmente é assim, 3 a 6 meses, a pessoa julgava a toalha. Aí eu perguntava, você vai aguentar ficar mais tempo ou vai cair fora? O que você decide? Tem gente que está aqui conosco até hoje, tem gente que foi embora. Homens e mulheres. Hein? Pois é, mas mudou tudo. Aquele perfil antigo sumiu. Hoje a pessoa é outra pessoa, não é mais aquilo, mas acabou tudo. E isso existe. Homens e mulheres. Gente, tem gente que chegava para mim claramente e falava, não, você deixa comigo, isso aí é fascínio, bobagem, deixa comigo. 3 meses depois a pessoa está chorando na minha frente, não, aqui é muito diferente, a situação é diferente. Aí eu virava e falava assim, olha, nunca faça qualquer comparação como se uma instituição humana comum seja igual a uma IC. Não é. Você está trabalhando com consciência, mudou tudo. A pessoa não admitia isso. 6 meses depois ela quebrava a cara. Porque nós não temos nada para esconder, a gente quer acertar. Diminui demais o processo da hipocrisia. A hora que a hipocrisia cai, a realidade aparece. E as realidades nem sempre são perfumadas ou bonitas. Elas às vezes são fedorentas, são feias. Então isso tudo tem que ser enfrentado. O que você quer falar? Não, eu queria falar assim, essa questão que o senhor falou, que
às vezes a gente não se conhece em determinados momentos, né? Dependendo da questão. E aí, às vezes, a gente tem um feedback. Por exemplo, não tem como a gente não mudar mesmo, né? Tá 3, 4 anos e algumas coisas vão mudando do perfil da gente, como o senhor falou agora. Não, e começa a mudar, a pessoa nem percebe que ela está mudando. Ela começa a mudar o modo de pensar, a personalização. O pensamento. Então, os interesses mudam, o objetivo muda, a prioridade muda e o discernimento aumenta. Pois é. Então, aí eu tive um feedback há pouco tempo de uma pessoa assim, não, você tem a mesma energia de 2 anos que foi de um curso de curso de autores. Aí eu fiquei pensando, será que eu mudei ou será que a pessoa está me vendo como eu estava há 2 anos atrás e está com aquele preconceito? Eu fiquei pensando nisso, né, que a energia não teria mudado no meu posicionamento. Aí foi uma coisa que eu fiquei assim, analisando, né, para colocar isso mais adiante. Mas a questão do perfil, na minha concepção, algumas coisas mudaram, entende? E tem os dois lados aí que tem que ser analisado, né? Então eu fiquei olhando isso aí. O problema é estudar, né? Ler tudo. A gente está estudando todo dia e tudo aumenta, incrementa o estudo. Aquilo vai se desenvolvendo. Tudo é questão de análise. Tá, então, na verdade, então, a conscienciologia, vê se está certo aqui, não é uma linha de conhecimento comum, é um paradigma, né? Na verdade, né? Uma abordagem de... É uma mudança paradigmática. O referencial é que é muito mais abrangente, tanto que se estuda tudo, né? Tá, eu ia perguntar um negócio sobre arco voltaico. Você disse que o arco voltaico se assemelha a um scanner, né? Só que é um scanner ativo, né? Tipo scan fix, né? Scan disc, né? Ele é intrusivo. Então, não é só de leitura, agora ele é intrusivo, mas cosmoético. Sim. Não, o arco voltaico, até um certo ponto, é igualzinho o processo de assédio, heteroassédio. Só que tem tudo equilibrado. Bem intencionado, né? Uma coisa é você enfiar a faca numa pessoa, outra coisa é você enfiar o bisturi. O bisturi está fazendo a cirurgia. Não, a faca não, a intenção deve ser outra coisa. Tá certo? Certo. Ó, mas pode perguntar mais uma coisinha? Não vai dizer que não está cobrando nada. Não, o negócio não do CPC, nada. Do CPC que você falou. Eu já sabia que eu vou falar. Do script, CPC. Queria te perguntar se uma criança, uma consciência criança ainda, que não seja desperta, não tenha sido, pode ter CPC desde novinha já? Pode. Porque a gente tem... Eu já vi pessoas então, assim. Porque eu acho que... Eu já vi crianças assim. Criança que gosta tudo certo. Agora, sabe por quê? A gente via que ela começava a criar problema na escola. Isso. Porque nosso primo, então, aí é que vem a síndrome do estrangeiro. Isso. Que a pessoa começa a estudar isso tudo, que a pessoa se sente deslocada. E todo mundo começa a ver que ela está deslocada. Sim. Agora, veja. Foi isso que o Zezé Palestina faz comigo, o cara que antes de morrer queria falar para mim. Eu tinha 14 anos. Ele viu desde que eu nasci. Então ele falou assim, você não pode ser assim. Eles vão te matar antes de você virar gente. Você tem que ver. Então ele começou, antes dele morrer, ele esperou para morrer. Ele falou para mim horas, durante a noite. De madrugada ele morreu, de manhã a gente enterrou ele. Ele era uma pessoa tipo filósofo. Ele era jornalista e era dentista. Era um filósofo, ele era um pensador dentro do mundo. E outra coisa, ele era materialista. Então ele via tudo preto no branco, as coisas que interessavam, os 2 pés em cima da rocha. Só nisso. Mas teve objetividade para te alertar. Objetividade total. Então, porque o nosso primo, quando era mais novo, né, o Rodrigo, não sei se vai ouvir isso aqui, um garoto ainda, de 10 anos, sei lá, ele estudava lá no Rio, a gente ia dormir lá na Barra, que a gente morava na Barra, e a gente falando sobre conscienciologia, né, isso tem mais de 10 anos, e falando, olha, dos 10 mandamentos, sobre religião, né, desancando com a religião e perguntando para ele, né, ou ele que entrou no assunto falou, 10 mandamentos é regra para quem não cumpre. Moleque mínimo, né? E é que ele é totalmente diferente dos outros. Ele falou, até hoje eu lembro disso. Tem um caso muito sério que eu vi. Eu já tinha ideia dessas coisas por causa da minha mãe me instruir junto com os professores. Então, nós estávamos, acho que era no 3º ano primário, quando a professora começou
a falar uma coisa, uma reprimenda muito séria, mas com muita dignidade, em cima de um dos alunos que estava fazendo as coisas erradas. Agora, o que se passa? Uma das colegas lá do 3º ano começou a chorar, e não parava de chorar. Aí a professora chegou para ela e disse: por que você está chorando? Não, não é por nada, eu vou deixar de chorar. Não, mas por que é? Aí a professora ficou encasquetada com aquilo assim: você tem alguma coisa que ver lá com a outra que eu estou falando, lá com a outra menina? Não tem nada, não tem nada. Agora, o que se passa? A menina, lá no fundo, eles chegaram à conclusão que ela queria que tudo fosse equilibrado. A hora que tem um desequilíbrio, aquilo não está correto. Como é que uma pessoa vai fazer um desequilíbrio? Sim, mas o bebê chora por isso, muitas vezes. Por isso. Agora, a menina chorava pelo erro do outro. Sim. E a professora falando com tanta insistência, para ela, a menina também era um erro. Sim. Você está entendendo? Entendo. Então era um erro em cima do outro. Ela chorava porque sabe assim, o mundo não precisa disso. Foi um custo para desentender essa criança. Agora veja, eu já no curso primário eu vi muita gente assim. Agora, por exemplo, no ginásio, no curso científico, você via que tinha gente desse jeito. Mas aí a pessoa já estava mais sabida, já sabia conviver, não chorava e nem também participava, tirava o corpo fora, deixava as coisas acontecer para ver o que dava. Eu vi muita gente equilibrada nesse sentido. Então o processo de saúde emocional e esse levantar a mão, chorar ou gritar de uma pessoa ou outra, isso não está tudo no contexto de harmoniologia? Saúde não é? Em parte é. Agora, é a pessoa que não sabe conviver com a outra que está passando mal daquele jeito. Não, isso aqui não domina. Aquele mexe com ela. Sim, mas é outra coisa. Né? É. Mas a inserção aqui é bem dentro de harmoniologia também. De saúde harmoniologia. Né? De harmonia. É isso aí. Olha, eu passo a você, está na hora, né? Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 27 votos online, 17 perguntas respondidas online, 20 perguntas presenciais, 79 assinaturas no livro de presença e 14 praticantes da técnica de Invexis. Hoje vamos ter um recado que é a Adriana da Côncios. Para a eleição de hoje, teremos os seguintes verbetes: a atividade omnidimensional, categoria de comunicação, consciência política, cronoevoluciologia, dia da incompletude, eficácia explicativa, ilegalidade segregada, irresponsabilidade, personalidade formada, ponto transitório, pseudo-harmonia, quebra de regras, saúde física, saúde intelectual, saúde mental, saúde parapsíquica. Pessoal, boa tarde. Em nome da Côncios, nós gostaríamos de convidar a todos para o curso Reciclante Cobaia do Conscienciograma. Esse curso ele vai contar com a convidada especialista nessa área, que é a professora Janete Muscoff, e os conscienciômetros Limara e João Bonassi. A data desse curso será de 3 a 5 de abril, o valor 180 à vista, e ele pode ser dividido em até 3 vezes. Qualquer condição diferente dessa, qualquer dúvida em relação a isso e também as inscrições, elas podem ser feitas na recepção do CAEC. Muito obrigada.
verbete da manhã é saúde parapsíquica com 18 votos. Obrigado, boa tarde, até amanhã.